Salve, salve galera! Estamos aqui para mais um quadro Dor Aqui, Dor Ali e hoje nós vamos falar sobre dor crônica. Eu vou estar citando também a fibromialgia, que é uma doença que é um exemplo de dor crônica, tá? E algumas estratégias que o nosso corpo pode pegar para nos precaver, nos blindar desta dor, desse tipo de modalidade de dor, tá, gente? Para quem não sabe, então, dores crônicas e doenças caracterizadas por dores crônicas são aquele tipo de doença em que os episódios de dores são recorrentes por um período maior de 3 meses. Então, assim, dores de alguns dias até os 3 meses ainda são consideradas dores agudas. A partir dos 3 meses, o corpo já começa a sofrer um processo de cronificação e essas dores vão começando a ficar mais difíceis do nosso cérebro, lá de quem interpreta as nossas dores, de interpretar elas. Dentre as doenças, então, em que a gente pode citar episódios de dor crônica, hoje eu trouxe aqui a fibromialgia, tá, gente? Por que a fibromialgia? Porque a fibromialgia ela é uma doença, então, mais comum em mulheres, na faixa etária dos 25 aos 65 anos, tá? E o grau de risco aumenta conforme a gente tem parentes de primeiro grau que têm essa doença, tá? O que eu quero dizer com isso? Tem um avô, uma avó, pai, mãe, de repente um tio, uma tia, a gente tem que ficar ligado em alguns sinais para evitar que a gente venha a manifestar essa fibromialgia. O que não quer dizer necessariamente que se tiver um parente de primeiro grau com ela, que ela vai se manifestar. É só para a gente realmente ficar ligadinho, tá? Escolhi também a fibromialgia porque ela também tem esse perfil. São dores, episódios repetitivos de dores que perduram por mais de 3 meses, tá, gente? Então a gente tem que ficar ligado em alguns sinais, como, por exemplo, dores difusas. O que eu quero dizer com dores difusas? Elas podem ser tanto na articulação, como na pele, como no tecido ali da pele ou dos músculos, tá, gente? Então, assim, ela não tem um padrão, ela não vai se manifestar necessariamente só na articulação, só na pele ou só nos músculos. Ela pode se manifestar de qualquer maneira no nosso corpo, tá, gente? Tem alguns sintomas associados como transtorno de humor, fadiga, distúrbios de sono, porque a gente com dor tem mais dificuldade de dormir, infelizmente. E tem alguns sintomas subjetivos, que seriam o quê? Sintomas que podem se manifestar em uma pessoa e em outras não. Como, por exemplo, formigamentos, né? Edema, palpitações, enfim, são alguns desses sintomas, tá? Mas vamos ao que interessa. Por que eu escolhi dor crônica e fibromialgia? Gente, eu vou dar um exemplo bem prático aqui, bem simples, e eu espero que todos me entendam, que eu consiga escolher bem as palavras, porque é muito importante para nós, tá? Seguinte, no nosso corpo, quem interpreta as nossas dores é o nosso cérebro. Tem uma área do nosso cérebro lá que é destinada a interpretar as nossas dores, tá, gente? Vocês imaginem como uma floresta essa área. E vocês imaginem, por exemplo, a fibromialgia, as dores crônicas, como lenhadores que vêm para desmatar essa floresta. Então, em cada episódio de dor crônica que eu tenho, tanto em qualquer doença que possa vir a manifestar, como na fibromialgia em si, é como se viessem lenhadores e desmatassem algumas árvores lá nessa parte do meu cérebro que interpreta as dores, tá? Aí vocês imaginem então que eu sou um cara que eu vou lá e procurei fazer exercício físico regularmente. É como se eu pegasse essa minha floresta, essa área do meu cérebro, e colocasse uma grade na frente, tá? Eu sou um cara também que eu resolvi que agora eu vou na nutricionista. Vou cuidar da minha alimentação, vou tentar me alimentar direitinho a maior parte do tempo. Eu peguei uma corrente e fechei bem fechadinho esse portão. Já está mais difícil dos lenhadores entrar, né? Lembrando que os lenhadores são os episódios de dor. Aí eu resolvi que eu tô meio estressado, eu tô com alguns problemas, eu vou procurar um psicólogo, vou fazer terapia. Eu fui lá e construí um muro atrás desse portão que já estava com uma corrente bem firme. Tá cada vez mais difícil desses lenhadores entrar, né, gente? Então vocês percebem que a manutenção de bons hábitos, boa alimentação, a fé, o fato da gente estar com a terapia em dia, esses fatores que nos rodeiam no dia a dia, acabam dificultando com que esses episódios de dor cheguem lá no nosso cérebro e façam com que a gente passe alguns dias meio mal, sentindo dores, meio prostrado, enfim. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Gente, ter hábitos saudáveis, buscar o melhor para o nosso corpo, dificulta com que a gente tenha episódios sucessivos de dor, tá? Isso vale
para dor aguda e principalmente para dores crônicas, porque pessoas que têm perfil de dor crônica são pessoas que já têm mais dificuldade de lidar com essa dor, porque ela já é uma dor que persiste no nosso corpo por um maior tempo. Então, assim, o simples fato da gente buscar melhorar já está ajudando o nosso corpo a nos blindar desse tipo de dor, tá, gente? E vou reforçar, façam exercícios, descansem, se alimentem bem, busquem uma terapia, busquem se livrar do estresse do dia a dia o máximo possível, tá? E, acima de tudo, busquem, né, um corpo saudável, busquem saúde mental, que a tendência é que as dores tenham maiores dificuldades de nos encontrar nesse caminho, tá bom? Espero ter sido claro. Nos vemos na próxima semana. Valeu, tchau, tchau.